A paz do Senhor Jesus, a menina, o menino, oh glória! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que for assistir, né, no horário que fica melhor para você. Hoje estamos no segundo dia da semana de testemunho, né? Tô aqui compartilhando um pouco da minha vida com os irmãos, porque eu acho necessário falar. Muitas das vezes as pessoas estão passando por situações, né? E acham que estão sozinhas e que estão passando por isso só e que ninguém nunca passou por isso e que ela é a única pessoa que sofre, né? Mas, como eu falei no primeiro vídeo, eu vou falar hoje de novo. Às vezes as pessoas pensam que estão passando e que ninguém nunca passou, porque as pessoas que já passaram não têm testemunhado, né? Hoje aqui no Goiás tá bem frio, né? Então não repare se os lábios ficarem mais brancos do que de costume, porque hoje tá bem frio mesmo, viu? E então é isso. Quero compartilhar hoje com os irmãos a respeito da traição. A minha experiência, meu testemunho de vida, né, com a traição. Vamos lá? E eu quero que os irmãos, né, fiquem para a meditação dos irmãos, lá em Lucas capítulo 22, versículo 21. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E o 22. E na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Aqui é a última Santa Ceia, né, que Jesus ministrou para os discípulos antes de morrer e ressuscitar, né? Havia ali um traidor. Então vamos lá, vamos falar. No ano de 2008, né, eu comecei a ir para a casa do Senhor, como eu falei antes. Eu casei com uma pessoa que estava desviada da presença do Senhor, desviada da casa do Senhor, afastada, distanciada da presença de Deus. E eu me casei, e eu sendo católica, né, e essa pessoa afastada, desviada, nós nos casamos. E eu pensava que era melhor que eu acompanhasse, apoiasse essa pessoa e ir para a igreja evangélica, né, do que não ir para a igreja nenhuma. Então eu comecei a visitar a igreja, né, do pastor Martins, né, que eu chamava de vô e vó. Amo demais até hoje. Eu comecei a visitar a igreja para apoiar, né, o meu esposo, e fui indo até que eu conheci, né, um Jesus um pouquinho diferente daquele Jesus que eu conhecia. Na verdade, eu comecei a conhecer Jesus de verdade, né? Foi aquele encontro de conhecereis a verdade vos libertará, e eu comecei, né, a sentir a mudança. Meu primeiro cargo na igreja evangélica foi de líder de crianças. A Carol, eu louvo a Deus pela vida da Carolzinha, com 12 anos, ela que me instruiu, porque eu não tinha conhecimento de hino evangélico, não sabia nenhum hino para a gente poder louvar, e a gente louvava muito aquele Com os Olhos da Fé, da Bruna Carla, e o hino 15, né, da harpa cristã. E estando na igreja, como eu falei, assaltaram a nossa casa, arrombaram a casa onde a gente morava, roubou algumas coisas e, para a glória de Deus, não levaram o dinheiro que tinha. E com isso eu acabei ficando um pouco assustada, e a gente resolveu passar o Natal, né, na cidade da minha mãe. Antes de ir, Deus usou uma irmã e falou para o meu esposo que ele receberia uma proposta, mas ele não poderia aceitar, porque se ele aceitasse, iria destruir a família dele. E nós fomos para a cidade da minha mãe. De lá nós resolvemos ir para a cidade da mãe dele só para ficar alguns dias, e nunca mais nós voltamos, né, na casa onde a gente morava em Brasília. Nunca mais nós voltamos, irmãos. Depois eu faço as contas de quantos anos tem isso. E eu sei que quando a gente chegou na cidade da mãe dele, né,
acabou que ele recebeu um convite, porque ele é músico, né? E ele recebeu um convite para tocar em uma banda. E ele assinou um contrato com essa banda de ficar tocando, né, junto 6 meses. Eu acho que foi aí, né, que entrou o não aceitar a proposta. E ele acabou aceitando essa proposta, assinou esse contrato. E no que ele assinou esse contrato, ficou por alguns meses e depois acabou saindo, ficou assim, né, 2 meses e acabou saindo, mas nisso ele acabou indo para outra banda, né, ajudar uma dupla. E nisso ele ficou 9 dias. Nós já estávamos morando na casa da mãe dele, em um quarto. Em um quarto eu fiz a minha sala, o meu quarto, o quarto da minha filha e a minha cozinha. E nós éramos felizes, né? Porque em tudo dai graças, né? Em tudo agradeço ao Senhor, e nós estávamos ali. Situação financeira bem difícil, bem complicada. Não era fácil, mas a gente estava levando. E nisso ele foi tocar com essa banda e lá ele ficou 9 dias, 7, não lembro direito. E nisso ele acabou me traindo. Ele conheceu outra pessoa e só Deus sabe o que aconteceu, né? Só que eu louvo a Deus pela fidelidade de Deus, porque nesse tempo em que eu saí de Brasília, fui para a cidade do Goiás, no caso para Campos Belos, eu me envolvi mais nas coisas do Senhor. Eu comecei a participar do círculo de oração, eu subi e desci um monte junto com as irmãzinhas. Louvo a Deus pela vida delas, porque se eu sou quem eu sou hoje espiritualmente, eu devo à irmã Ana, à missionária Fátima, a Maria Lúcia, que na época era minha sogra, a Rosângela e a irmã Maria Aparecida e tantas outras irmãs, né, que talvez eu não vou gravar o nome agora. Tinha 2 Maria, não era? 2 Maria Aparecida, acho que era. E foi com elas que eu aprendi muito, indo pro círculo de oração. E um dia de círculo de oração, Deus usou um pastor que ele nunca tinha ido no círculo de oração, e ele foi. E ele falou, olha, eu não sei te explicar direito, não sei se é amizade, não sei como que é, mas Deus me mostra você levando uma punhalada pelas costas. Então vigia, né? Vigia com amizade, vigia. Eu falei, tá bom. E Deus começou a me revelar. Eu via da cintura para baixo do meu esposo na época. Eu via da cintura para baixo dele tampado com um plástico transparente, né? Tipo um silicone, era transparente. E eu via tampado e eu não entendia. E eu corria para a missionária Fátima para conversar com ela e para ela tentar me instruir. Mas tudo é conforme a vontade de Deus e a gente não chegou a uma conclusão. Mas eu estava tendo revelações, né, de Deus. Deus estava me revelando a traição. E quando eu descobri, por causa de mensagens, né, porque é bem complicado, as pessoas elas não têm senso, né, elas não conseguem destruir só um pouquinho, elas querem destruir tudo. Usadas, instruídas por Satanás para destruir uma família. Então elas não querem destruir só um pouquinho, elas querem destruir tudo, elas querem arrasar com tudo, porque esse é o foco de Satanás, né, matar, roubar e destruir. Então eu descobri, né, através de uma ligação que a moça fez e por outras mensagens, e Deus já estava revelando, né? Talvez eu que não estava tendo entendimento, discernimento para entender aquilo. E eu lembro que uma certa vez eu me ajoelhei, né, na frente do meu esposo da época, e eu falei para ele, me tira dessa angústia, né, desse sofrimento, porque eu já não suportava mais. Porque eu sempre, desde pequena, eu pensava assim, se me traiu é porque não é o meu, né? Às vezes a gente está na casa do Senhor, como era o meu caso, eu estava na casa do Senhor, eu estava buscando, mas por várias vezes eu fui chamada pelaquela pessoa na qual eu me casei, na qual eu conheci Jesus de maneira diferente, né? Acompanhando, tentando apoiar. Por várias vezes eu ouvi ele dizer, olha a pombagira, você está parecendo a pombagira. Por quê? Porque eu dava um sorriso para não matar, para não agredir a pessoa, de tanta humilhação que eu passava. E eu comecei a
Aí eu pedi, me tira dessa angústia, desse sofrimento, fala pra mim. E ele acabou confessando, né, com a boca dele, confessando que havia me traído, mas nisso não entrou nos detalhes. E naquilo eu lembro que eu só dei um tapa, a minha reação foi de um tapa, né? E eu comecei a me desesperar, a chorar. Aquilo doía, era uma dor, irmãos, que eu não sei te explicar, assim, não tenho nada que eu possa comparar com a dor que eu sentia. Uma dor que vinha por dentro e ela doía, e eu sentia vontade de vomitar, porque dava nojo, dava ânsia de vômito, acho que pelo nervo. Dava vontade de vomitar, mas dava vontade de gritar, dava vontade de sair correndo, dava vontade de fazer qualquer coisa e pensando, né, o que que eu fiz? O que que eu fiz para estar passando por isso? Então eu já aproveito, já digo para você que foi traída, ou que está sendo traída, você mulher, você homem. Eu imagino que você deva pensar assim como eu pensei na hora, porque eu pensei, a culpa é minha. Foi eu que fui culpada, foi eu que não fui suficiente. Mas não pensa assim, não pensa assim. Em tudo Deus tem um propósito, tudo é permissão de Deus. Muitas das vezes, ou a maioria, ou todas as vezes, Deus avisa, Deus deixa a gente em alerta, né? Pra gente não cair na tentação, mas as pessoas não dão ouvido a Deus e acabam caindo naquela tentação e destruindo as famílias, né? E não pense que a culpa é sua. Não pense que você que errou. Não pense que é porque você é menos que a outra pessoa. Não pense que você não era mulher ou homem o suficiente, por isso você foi traído. Nunca pense isso, porque essa é a maior dor, né? A dor de se sentir culpada, porque além de você ser traída, você ainda se sente culpada. Nunca pense isso, tá? Entrega nas mãos do Senhor, deixa Deus fazer conforme a vontade dele, mas entenda que a culpa não foi sua. Talvez você teve os seus erros, porque ninguém, né, é perfeito, as pessoas não estão buscando perfeição, por isso estão acomodadas no ninguém é perfeito, mas nunca ache que a culpa é sua, tá? E então, naquela noite eu fui-me embora para casa das minhas irmãs, eu saí com a roupa do meu corpo, era um baby doll. Eu saí com a roupa do meu corpo e uma criança de 3 anos. E eu lembro, irmãos, como eu falei, eu não estou aqui expondo, né, a vida de ninguém, eu estou contando meu testemunho de vida. E eu lembro que no outro dia eu tinha que trabalhar, porque eu estava trabalhando na política para poder ajudar com as coisas de casa. E eu falava, né, para esse ex-marido, porque agora eu posso dizer que é ex. Eu dizia para ele, vamos comigo para você levar as coisas, porque eu tenho que levar a menina, eu preciso levar minhas roupas. E ele falava para mim assim, vai, que depois as suas, e ele dizia um palavrão, depois as suas vai, então vai, depois as suas, e falava palavrão de novo, vai. E eu disse para ele, você vai me pagar, porque na hora a raiva era muito grande. E eu falava assim, nem que você tenha que vender as cuecas, mas você vai me pagar. E eu fui embora. Daquele dia pra lá, irmãos, começou um sofrimento, porque eu não tinha dinheiro e eu tinha uma filha. Eu não tinha 10 centavos. Se me virasse de cabeça para baixo, eu não tinha 10 centavos para comprar um salgadinho daqueles pequenininho que era 15 centavos para dar para minha filha. E eu amanheci o outro dia na casa da minha irmã. Fui para casa de uma, da casa da mais velha eu fui para casa da outra. E eu amanheci o dia, eu tinha uma unha para fazer. E eu fiz uma unha, se eu não me engano, acho que o valor da unha era R$5, que na época era 10, né? E eu fiz só uma mão. Com aqueles R$5 eu comprei uma bolacha salpete, que era 50 centavos, R$1, e umas maçãs. Acho que foi isso que eu comprei, com R$5. E na casa da minha irmã. E fui correr atrás de um emprego, porque eu tinha arrumado um trabalho na lanchonete da rodoviária, mas eu havia cedido para uma conhecida,
para uma colega. Então eu fui correr atrás de um emprego. E eu não tive tempo de chorar, de sofrer.